Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Você que está aí no seu lar, nos acompanhando através dessa transmissão também, eu quero te cumprimentar, desejar que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família aí no seu lar. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia, os irmãos que estão aqui no templo também, no Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 14. E você que está aí na sua casa, gostaria de pedir que você se colocasse em pé nesse momento para juntos lermos a palavra de Deus. Você que está aqui no templo também. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 14. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Aleluia. Esse Verbo vivo que encarnou, que está no meio de nós, é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Por sua infinita bondade, por sua graça, nós nessa noite temos o privilégio de poder cultuar, adorar e engrandecer o nome dele. Eu quero te convidar nesse momento com o coração quebrantado, o coração agradecido por tão grande amor revelado na cruz do Calvário, a adorar, a exaltar, a engrandecer e a glorificar o nome dele nessa noite. Vamos fazer isso? Quero te convidar a fechar os seus olhos, a erguer as suas mãos, e nesse momento buscar a face do Senhor, clamar a face do Senhor, buscá-lo, invocar a presença dEle, porque Ele está no nosso meio, para que nessa noite Ele se manifeste mais uma vez, com amor, com graça, com bondade, nos alcançando, nos tocando, nos transformando. Você que está aí no seu lar também, comece agora nesse momento a orar, a pedir que o Senhor, nessa noite, fale ao seu coração, ministre aí, onde você estiver acompanhando este culto, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós nos reunimos aqui neste lugar, Pai, juntamente com os irmãos que estão também nos seus lares, nas suas casas, em um só coração, em um só espírito, em um só corpo, o corpo de Cristo. Porque nós, Senhor, reconhecemos que nós somos imagem e semelhança do Senhor, filhos, Senhor, nos tornamos filhos porque fomos alcançados por essa graça maravilhosa, e nessa noite nós queremos te glorificar e te engrandecer, nós queremos exaltar o teu nome, nós queremos bendizer o teu nome, porque tu és o nosso Salvador, porque tu és o nosso Senhor. Pai, nós queremos cultuar o teu nome, te glorificar e engrandecer a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que naquela cruz se entregou por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos tornar filhos. Nós outrora éramos inimigos, Senhor, estávamos afastados de Ti por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, mas o Senhor nos alcançou, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu pela Sua cruz. E Senhor, nós respondemos a esse chamado, porque também pela Tua graça o Senhor nos tocou. Nós estávamos mortos, cegos, surdos, mas o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos e nos fez enxergar. Pai, e por causa disso, nós aqui estamos te glorificando, te agradecendo, te engrandecendo e dizendo que Tu és o nosso Salvador, que Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus Santo, o Deus incomparável,
o Deus que era, que é e que há de vir. E nós queremos nessa noite te prestar um culto de gratidão, de adoração e bendizer o teu nome, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem sustentado essa igreja, e nós cremos que o Senhor continuará sustentando e cuidando. Recebe nessa noite, Pai, toda a expressão de louvor, todo o cântico, toda a gratidão que se ergue neste lugar, e de cada lar, de cada família que está reunida nesse momento, nas casas, Senhor, te cultuando e te bendizendo. Nós te amamos, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, para sempre e eternamente, e eternamente. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. E com alegria cantar e bendizer o nome dele nessa noite, juntamente com o nosso grupo de louvor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Amém. Como é bom tê-los aqui, né? Nós estamos passando aí por uma onda novamente, né? Do Covid. A gente fica um pouco assustado, mas eu creio que você que está aqui... Amém. É isso aí mesmo. Eu creio que você que está aqui, né, com todas as regularidades aí, um longe do outro, dá um tchauzinho aí pro seu irmão do seu lado, que está aí do seu lado. Oi, irmão, tudo bem? Amém. Nós vamos louvar o Senhor com alegria, dizer que Ele é o eterno Deus, que Ele nos dá as forças que nós precisamos. Amém? Vamos adorá-lo com alegria, com o coração? Vamos com palmas? Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor. Nossas forças irão? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Esperarmos o Senhor. Ó Deus, Tu és a força. Tu és a força que traz a esperança. que traz a esperança. E pois só Tu és o eterno Deus. Pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar, Deus meu. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador. Pois é que quando estamos fracos, Nós estamos sem a letra, mas eu acredito que você já conseguiu pegar um pouquinho, né? Vamos voltar de novo? Nossas forças virão? Vamos lá? nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Esperarmos. Nossas forças irão se renovar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Ó Deus, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus. Pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Deus, Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus. Pois só Tu irás renovar. Esperamos no Senhor. Tu és o
se renovar. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. E nossas forças irão se renovar. Nossas forças irão se renovar. Se esperamos no Senhor, Pois só tu és o eterno esperamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar. Se esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Deus, tu és a força que traz a esperança. Só tu és eterno Deus, tu és eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Ele é o eterno Deus. Amém. Esse cântico eu acho que você conhece, então não precisa da letra. Reina em mim, sobre todo o meu pensar, sobre todo o meu falar. Quem conhece essa música? Amém. Sobre toda a terra. Amém? Então não precisa da letra. Então quero ouvir os irmãos cantando conosco. Vamos lá? Vamos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em sobre o teu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o nosso pensar e sobre o nosso falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Isso a igreja adora o Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Nós confiamos nesse nome, amém? Que você possa dizer isso nesse momento como oração. Confiamos em teu eterno amor, Senhor.
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deus é mais forte, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, Jesus não é, fala com você. tudo Ele Esse é mais pode. forte que não há outro. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte.
Ele pode, não há outro Deus. mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Ele pode. Confiamos em Ti, Deus. Confiamos em Ti. Em nosso Deus, em Teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Deus. Em nosso Deus, em Teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos Confiamos em Teu grande amor, Deus, e não há outro nome se comparável a Ti, Deus. Não há outro Deus igual a Ti. Nós louvamos, agradecemos a Ti, Deus. Confiamos que não seremos abalados. Confiamos no Teu amor, na Tua proteção conosco. Se você pode dizer isso mais uma vez, confiando. Confiando em nosso Deus, em Teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez, confiando nele, confiando em nosso Deus, no amor dele, em Teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, seremos abalados. Amém. Glória ao nome do nosso Deus. Nós sabemos que nós não seremos abalados com Ele. Amém? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Aleluia. Nós estamos firmados nessa rocha inabalável que é Cristo Jesus. É por isso que os nossos pés permanecem firmes, não por causa das nossas forças, mas porque Cristo é a rocha que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege. E em Cristo nós estamos seguros. Aleluia. Nesse momento eu quero te convidar a continuar adorando ao Senhor agora através das suas contribuições, do seu dízimo, da sua oferta, da sua contribuição para o campo missionário. Você que está aqui no templo, aqui estão os gasofilácios. Você que está na sua casa, nós temos aí os dados para transferência, para o depósito, para você fazer da maneira que você achar melhor. E eu quero orar com você, pedir que o Senhor continue abençoando o seu lar, continue prosperando a sua casa, a sua família. Vamos fazer isso? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem provido todas as coisas. Aliás, o Senhor tem nos dado muito mais do que nós precisamos, do que nós necessitamos. O Senhor é um Deus bondoso e toda dádiva, tudo que é bom vem do Senhor. E nós queremos te agradecer nessa noite, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, porque o Senhor tem sustentado os seus filhos, o lar de cada um dos seus filhos.
Nós te bendizemos por isso, Pai. Agora nós queremos te louvar e te bendizer, entregando a Ti a nossa oferta, o nosso dízimo. Uma parte, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado para administrar, e como bons mordomos, nós fazemos agora esse momento de culto, de entrega, de oferta, de consagração, com toda alegria no coração, com singeleza, mas com alegria, Pai. Fazendo isso com entendimento e com a consciência de que o Senhor é quem provê, o Senhor é quem dá todas as coisas, o Senhor é quem nos dá o alimento, nos dá o trabalho, nos dá a força. E é por isso que nós te entregamos nessa noite com alegria, com gratidão, no nosso coração, essas ofertas e esses dízimos. Abençoa cada um dos meus irmãos que vai ofertar agora, aqueles que estão nos lares também, que farão a sua contribuição. Senhor, abençoa também aqueles que não poderão fazê-lo porque não têm nesse momento essa condição, porque estão desempregados, porque estão passando por um momento de dificuldade financeira. Também oro por eles, para que o Senhor estenda a sua boa mão e abra as portas, Senhor, para que eles possam também com alegria dizimar, ofertar na casa do Senhor, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Essa canção só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. O nome que é sobre todo nome. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Ele é santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra o meu coração e faz mudar. É esse amor que muda o mundo. Ele é digno da nossa canção, do nosso digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Olha, eu sou Teu, nós somos Teus. E nome que é sobre tudo, nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. E santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o
vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor e paz por ti. Tu és santo, meu Deus, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Fala isso pro Senhor, eu vou construir só a igreja. Eu vou construir. Tu és, Ele é nosso fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser. Mais uma vez, vamos lá? E eu vou construir, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar. Eu vou confiar somente em ti. Eu não vou ser. E santo Ele é. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Se você pode aplaudir o nome do Senhor, que é esse nome que é santo, que é o único que te pode mudar esse mundo. Amém? Glória ao nome dele. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero nessa noite conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez ou pela segunda vez. Alguém aqui no nosso meio que está nos visitando, nós queremos te conhecer. Vamos aí, ó, um visitante. Gostaria que vocês se colocassem em pé. É o filho do Anderson e a esposa. Como que é o nome dele, Anderson? Daniel. Deus abençoe Daniel e a esposa Bárbara. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui conosco. Agora a família está completa aí, pelo jeito. Que bênção, Deus os abençoe. Fiquem à vontade, a gente não pode dar aquele abraço caloroso, mas, né, assim que passar a pandemia, a gente compensa todos os abraços, amém? Mais alguém? Não? Amém. Quero convidar o pastor Marcos para estar aqui à frente. Eu gostaria que você estendesse sua mão direita aqui.
Vamos orar pela vida do nosso pastor, pedir que o Senhor o use nessa noite com poder, com autoridade, com intrepidez na palavra, amém? Senhor, nós te louvamos pela vida do nosso pastor, nós te agradecemos porque o Senhor tem dado a essa igreja um servo fiel, que te honra, que te ama e que com esmero, Pai, expõe a tua palavra, trazendo ao nosso coração vida, Pai. É isso que a tua palavra tem que gerar em nós, não emoções, não sensações, mas vida. Trazer, Senhor, ao nosso coração desejo de mudança, de transformação, de metanoia, para que a gente possa sair por aquela porta e cumprir a nossa missão quando a semana começar amanhã. Nos ajuda, Pai, para que o Teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos espirituais. E que a boca dele seja a Tua boca para falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Pregar a palavra de Deus é um privilégio. Mesmo em tempos difíceis, isso nos faz lembrar dos profetas que pregaram nos tempos mais difíceis a palavra de Deus. E não é diferente, tanto para nós que estamos aqui hoje reunidos, como para aqueles que estão no seu lar acompanhando aquilo que está sendo transmitido, que da mesma forma Deus nos abençoe e fale conosco. Amém. Peço para que você abra a sua Bíblia, Palavra de Deus, no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, bem mais próximo do final da Bíblia, Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, e nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Quero dar um exercício aqui para você, irmão e irmã. Vamos fazer o seguinte: durante a semana, leia toda a epístola de Hebreus. Não é comprida. Você pode, lendo 2 capítulos por dia, chegar ao final. Leia sob esta perspectiva da constância e da perseverança nos caminhos do Senhor. Se existe um livro que fala e desafia a todos nós para continuarmos, para sermos perseverantes, este livro é Hebreus. Mas os 3 primeiros versículos do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava lhe proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Hebreus é uma epístola que, na verdade, não é uma epístola, é uma pregação escrita, que não tinha o escopo de ser uma epístola, mas uma pregação para as igrejas e para os cristãos que outrora foram judeus e agora eram cristãos e estavam sofrendo intensa perseguição do Império Romano. O autor é desconhecido, alguns dizem que é o apóstolo Paulo, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é Priscila, aquela esposa de Áquila, que juntos acompanharam o apóstolo Paulo. Mas, como resultado da perseguição, muitos deixavam o cristianismo e voltavam para o judaísmo. Outros deixavam o cristianismo e deixavam a fé. E outros desfaleciam, apavorados, e paravam de seguir a Jesus, mantinham
um conceito cristão, mas sem professá-lo. A Epístola aos Hebreus, na verdade, nos fala sobre constância, nos encoraja e encorajava aqueles cristãos a constância e perseverança. Se resumíssemos este livro inteiro numa palavra, esta palavra seria constância. Se buscássemos outra palavra, ela seria perseverança. A epístola decorre nessa argumentação, do primeiro até o último capítulo, mas quando chegamos no capítulo 12, versículos 1 a 3, o autor compara a vida cristã a uma corrida olímpica. Corrida que os atletas percorriam 42 quilômetros e que ligavam a cidade de Maratona até a cidade de Atenas. Daí se deriva o nome da corrida mais comprida do atletismo, a maratona. E quando chegavam em Atenas, o estádio estava lotado, aguardando para ver quem seria o ganhador, quem chegaria primeiro. E até que chegasse o último corredor, eles continuavam lá no estádio, ovacionando, incentivando, motivando aqueles que estavam na corrida. O primeiro a chegar ganhava. Se ele fosse grego, e na Grécia eles competiam com outras nações também, ele ganharia a isenção de todos os impostos para a sua vida inteira. Então correr naquela época era um bom negócio. E também ganhavam glória, fama, ganhavam uma coroa em forma de ramalhete que colocavam na cabeça, que era chamado de louro, ou então também chamado de galardão, era de puro ouro. E alguns chegavam bem fisicamente, quem sabe os primeiros bem treinados, outros chegavam à linha última exauridos por terem corrido na planície, não era um chão preparado para a corrida. Alguns, quem sabe, não terminavam, outros se machucavam durante a corrida, mas o público permanecia até que o último chegasse. E o público então testemunhava a corrida, quem era o ganhador. Então aí já começamos a entender o porquê desta palavra nuvem de testemunhas. Pois bem, o texto nos oferece algumas orientações sobre a corrida da vida cristã. E o autor está comparando exatamente isso. A caminhada com Deus, o cristianismo, a fé cristã, a uma corrida. Primeira orientação, nós precisamos seguir critérios para termos uma boa corrida. Assim como um atleta precisa de concentração para correr bem, precisa de autodisciplina para ir bem na sua corrida, assim como um atleta precisa de ritmo constante para começar e terminar a prova. Da mesma forma na vida com Deus, da mesma forma na corrida da fé. A analogia é perfeita. Primeiro critério é: livremo-nos dos embaraços. E o texto diz exatamente isso. Desembaraçando-nos de todo o peso. No grego esta palavra é colocando de fora todos os estorvos, os pequenos pesos que vão no dia a dia, na vida. Antes de uma corrida, naturalmente, o atleta tira o moletom, tira a blusa, fica apenas com o calção, a camiseta mais leve, tira o relógio, o boné, a carteira, a chave do carro e tudo mais, e vai precisar apenas de um calção bem leve, de uma camiseta confortável, de um tênis macio, e com isso ele vai fazer a sua corrida. Todas essas coisas não são pecaminosas, não são ruins, mas para a corrida sim. E aí, os embaraços são chamados de sobrecargas, que cansam, que roubam o ânimo, que tragam a energia. Numa ocasião estávamos ouvindo numa conferência missionária o pastor Carlos Queiroz,
Carlinhos Queiroz, lá do Nordeste, e ele dizia o seguinte: neste ano eu vou aliviar a minha bagagem, neste ano eu vou deixar a minha bagagem mais leve. E ele começou explicando o que era a sua bagagem. Ele disse: tem coisas que me pesam muito, e eu acabo dividindo a atenção com aquilo que deveria ser a atenção, o cerne para o meu ministério. E ele começa a explicar. Ele diz: eu estou nesse ano pretendendo deixar várias coisas que estão sendo um peso para mim. Os boletos, os e-mails, os telefonemas, as discussões, as dívidas, as prestações, os compromissos, os horários, as cobranças e tudo mais, que no fim do dia são como que a dizer: você fez pouca coisa para Deus, fez pouca coisa para o reino de Deus. Ele disse: eu vou começar a passar isso para outras pessoas fazerem por mim, de forma que eu tenha uma bagagem mais leve, uma vida menos travada, um ministério menos pesado. Segundo critério para uma corrida perfeita, para uma corrida boa, é abandonar o pecado. Abandonemos o pecado. E o texto continua dizendo: além dos embaraços e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é pecado? A tradução correta para a palavra pecado é errar o alvo. Deus nos fez com um propósito de sermos adoradores dele, de servirmos a ele, de amarmos a ele, de sermos, de fazermos Deus conhecido neste mundo, e a glória de Deus se expandindo neste mundo. Este é o propósito pelo qual eu e você fomos formados. O que é o pecado? É tudo aquilo que tira você deste alvo, tudo aquilo que te coloca em outra posição que não seja o alvo, o propósito para que eu e você um dia fomos criados. Tenazmente, é o pecado que fica na cola, que fica por perto. É a ideia de o pecado insistindo para sabotar. Eu pergunto: não é isso que você sente por vezes durante a semana? O pecado tão próximo, tentando sabotar a tua corrida, tentando sabotar a vitória que você terá nesta corrida espiritual. O pecado sabota, ou tenta sabotar o atleta da fé, tenta tirar o foco do cristão da pessoa de Cristo, tenta ferir o atleta para que ele não termine a prova e seja desqualificado. Pecado que tenazmente nos assedia. Mas também um outro critério, que já no primeiro versículo ainda é colocado: sejamos constantes, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Uma das características do tempo em que vivemos é a rapidez com que as pessoas desistem dos seus projetos de vida. É a rapidez com que se começa alguma coisa e se deixa aquilo de lado. Só que isso atinge também a carreira cristã, atinge também a corrida da fé, atinge também pessoas que servem a Deus, e daqui a algum tempo você encontra e não estão mais servindo a Deus. O mesmo autor, aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 38 e 39, diz assim: todavia o meu justo viverá por fé. Repita isso comigo, porque é muito importante. Todavia o meu justo viverá por fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma, Deus dizendo. Nós, porém, somos daqueles que não retrocedem. Repita novamente: nós somos daqueles que não retrocedem. Aleluia. O justo viverá por fé. O que isso significa exatamente nesse contexto? É que a palavra fé vem da mesma raiz da palavra fidelidade. E existem textos na Bíblia que está escrito fé, mas quer dizer carreira da fé, a fidelidade ao estilo de vida que você abraçou um dia. O meu justo
viverá pela fidelidade ao seu propósito. Seria exatamente isso. A vida cristã não dá resultados de maturidade imediatamente, exige perseverança. Não dá crescimento espiritual do hoje para o amanhã, exige constância. No ministério, da mesma forma, exige constância. Eu estava lendo ontem a história de um missionário chamado Adoniran Judson. Eu pouco conhecia sobre a sua história, mas fiquei tão impressionado. Eu trouxe inclusive o livreto aqui para compartilhar com você um pouquinho da história de Adoniran Judson. Pois bem, ele foi missionário norte-americano para a antiga Birmânia, isso no século XIX. A sua vida se agigantou como um exemplo de constância e perseverança no ministério, na vocação e nas missões. Nancy era sua esposa. Nancy foi acometida de doenças que assolavam o país. E numa dessas contaminações, a Nancy saiu da Birmânia e voltou para os Estados Unidos. E Adoniran Judson permaneceu no campo missionário, esperando que logo que sua esposa se recuperasse, eles juntos estariam continuando na sua caminhada missionária. Acontece que nesse ínterim houve uma revolução e todos os ingleses foram aprisionados. E o Adoniran não era inglês, era estadunidense, mas como falava inglês, foi aprisionado também. Essa é uma coisa boa de a gente não falar inglês, né? Mas foi para a cadeia também. E prenderam-no junto com outros tantos criminosos perigosos. E ele conta que durante um ano, a cada noite, eles içavam os pés dos presos com uma corrente e levantavam o preso de forma que ele ficava quase a desmaiar, com todo o sangue vindo para o cérebro, e depois de um tempo abaixava um pouco, de forma que ele ficava com a coluna curvada no chão e os pés levantados. E assim, durante o dia, eles ficavam cansados e sem forças para reagir. Isso durante um ano, e quase um ano sem tomar sol, quase um ano sem caminhar, sem fazer exercícios. E aí ele foi transferido para um outro presídio. E tiveram que ir para um outro presídio em outra cidade, andando, caminhando. E numa marcha onde para ele já era muito rápido e para os presos também. E nesse tempo ele recebe a notícia de que a sua esposa faleceu. Ele também, antes da esposa ir para os Estados Unidos de volta, ela estava grávida. Teve a neném, a Maria. Mas também logo depois, alguns meses depois, a Maria morreu. Esposa, a filhinha. E quando ele estava passando por um despenhadeiro, ele, fraco, entristecido, arrasado, pensou no seu coração: eu prefiro me jogar e acabar com tudo isso, acabar com toda esta situação terrível que cerca meu coração e esmaga a minha alma. Mas ele pensou consigo: eu ainda preciso terminar a tradução da Bíblia para este povo. Então vou viver para terminar esta tradução. E ele realmente estava traduzindo à mão a Bíblia para aquele povo. Um ano depois dele ser liberto e de poder voltar às atividades missionárias, ele terminou de traduzir a Bíblia e entregou à editora. Como resultado disso, em 1850, já haviam 10.000 convertidos a Cristo na Birmânia por causa da tradução da Bíblia para aquele povo. Estima-se que hoje haja quase 150.000 crentes
naquele país. Todos eles com a Bíblia Sagrada, que a dona Irã Judson traduziu. Vale a pena continuar. Vale a pena ser constante. Vale a pena ser perseverante naquilo que você abraça. Porque talvez você não colha os frutos disso, mas a eternidade irá colher. Vale a pena. Outro critério que nós devemos seguir é o critério de que precisamos conhecer o trajeto que vamos fazer. É por isso que o texto continua dizendo a corrida ou a carreira que nos está proposta. Há um trajeto proposto, não há uma variação, não há uma opção de eu correr numa direção, você em outra, e a gente dizer assim, qualquer trajeto vale, o importante é chegar no fim. Não é desta forma. Os atletas maratonistas percorrem um dia antes o percurso com uma van, ou com um ônibus, ou com um carro, para conhecer detalhadamente onde estão as subidas, as inclinações, onde precisa reservar gás, onde pode correr um pouco mais, onde vai haver chão mais irregular, curvas, viradas, esquinas. Algum tempo atrás, um maratonista estava ganhando uma maratona muito importante, que era classificatória para as Olimpíadas. E ele vinha na frente com folga, um japonês, e num determinado momento, ele entrou numa rua que não era para entrar, e aí quando ele vê que errou o trajeto, ele volta, mas daí já volta em 5º lugar ou em 6º lugar. Perdeu a chance da sua vida, porque por alguns minutos, alguns segundos, errou o trajeto. Ou então outros que tentam fazer um pequeno atalho e o fiscal de prova vê e o desclassifica. Nós temos uma carreira que nos está proposta. Não tem atalhos. Não temos como encurtar este trajeto e não podemos errar. É este o trajeto. Mas também uma segunda orientação. Nós precisamos de fontes de inspiração para fazermos uma boa corrida. E o texto aqui nos traz 2 delas. A primeira, ele diz, aqueles que foram os vencedores antes de nós. A grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? Quem é a grande nuvem de testemunhas? São os heróis que estão no capítulo anterior, o capítulo 11. A saber, Abel, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe. Gideão é citado no capítulo 11 também como um herói da fé. Também Baraque, Sansão, Jefté, que são juízes. Samuel, que foi o profeta. Davi, que foi o rei. Imagine a chegada da maratona, a chegada da corrida. O estádio, as arquibancadas estão cheias dos patriarcas, dos juízes, dos profetas, dos mártires da fé, dos apóstolos, todos acenando, todos ali formando a grande nuvem de testemunhas. Estão torcendo, estão nos inspirando para a corrida, estão nos motivando, não com palavras, mas com vida, com história, com exemplos que estão descritos na palavra de Deus. São os que foram antes de nós. Deixaram exemplos, deixaram legados, forjaram a história da fé, da caminhada com Deus. Quando você os vê nas páginas sagradas, seu coração enche de fé, não enche? Quando você estuda a vida de Paulo, quando você estuda a vida daqueles reis piedosos ou dos apóstolos, você diz, eu quero ser vencedor também. O meu contexto de vida é outro, mas eu quero seguir os princípios, as pisadas que esses homens deixaram. E aí, você sente assim mais ânimo e corre mais rápido, dizendo, eu estou na corrida que está proposta.
Se eles foram vencedores, eu também serei vencedor. Aí sua fé se renova, aí seu ânimo se renova, sua comunhão com Deus se renova e você continua a correr. Quando eu leio sobre os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, meu ânimo em defender as doutrinas da palavra de Deus, a graça, a justificação, se renovam. Quando eu leio sobre os grandes pregadores como Spurgeon, Moody, Finney, minha vontade de evangelizar pregando a palavra de Deus se renova. Quando eu leio sobre George Miller, o príncipe dos intercessores, meu coração se enche de vontade de orar, de buscar a Deus, de ter compromisso na oração. Quando eu leio sobre Hudson Taylor, coração se enche de paixão pela obra missionária. Quando leio sobre Wesley, meu coração se enche de coragem. No diário de John Wesley, escrito há mais ou menos 220 anos atrás, quando ele viveu, pregou, existem algumas coisas anotadas interessantes e que nos animam. Veja bem, ele diz assim: manhã de domingo 5 de maio, preguei em uma igreja e me pediram para não mais voltar ali. Tarde de domingo 5 de maio, preguei em outra igreja, os diáconos me mandaram sair e ficar do lado de fora. Manhã de domingo 12 de maio, preguei em mais uma igreja e não posso voltar lá. Manhã de domingo 19 de maio, estive em outra igreja e os diáconos me chamaram e solicitaram para que não mais retornasse lá. Tarde de domingo, 19 de maio, preguei na rua e me chutaram de lá. Manhã de domingo, 26 de maio, preguei em uma campina e soltaram um touro, acabaram com o culto e me expulsaram do local. Manhã de domingo, 2 de junho, preguei longe, na saída da cidade e na estrada, e deram um jeito de me expulsar da estrada. E aí, 2 de junho, finalmente preguei num pasto e 10 mil pessoas foram se aproximando para ouvir a palavra de Deus. E nesse dia começa o grande pregador John Wesley. Mas foi fácil? Não. Isso é constância, perseverança. Também nós, o texto diz, versículo 1, portanto, também nós, da mesma forma nós. Então são fontes de inspiração. Nós também conseguiremos ser perseverantes até o fim da corrida. É possível para nós, o texto está dizendo. Quem mais nos inspira? A outra fonte de inspiração, o próprio Senhor Jesus Cristo, o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Em outras palavras, Jesus, o autor da salvação, o autor da fé. Essa palavra autor significa o pioneiro e que continua liderando. É quem fez e continua na frente daquilo que fez. Lidera a fila. Dá a plena ideia de alguém que começou a corrida e está na frente. E nós podemos nos mirar em quem está na frente. E aí não erramos o trajeto. Aí nos inspiramos. Aí temos a cadência do ritmo e assim por diante. E o consumador, o aperfeiçoador, aquele que fez e continua a nos aperfeiçoar naquilo que fez. E aqui entra um insight sobre uma das doutrinas bíblicas, que é a perseverança dos salvos. Se somos salvos, Deus nos aperfeiçoa na salvação. Ele nos ajuda, Ele nos santifica. Somos salvos pela graça e somos também impulsionados à vida de santificação sob os cuidados de Deus. E a ideia é que se Jesus suportou a cruz, que era o trajeto mais difícil, mais íngreme, pensando numa chegada gloriosa,
A alegria da missão cumprida é o que o texto está dizendo. Se ele desprezou a ignomínia, quer dizer, a vergonha, foi exposto à vergonha e mesmo assim virou as costas para a vergonha e diz, não tem problema, eu vou estar à destra do Pai, à destra de Deus. Sabe, você deixa de imitar a Cristo quando valoriza a vergonha, o desprezo, quando perseguem e você desanima. Quantos já desanimaram da fé ou da igreja por coisas tão simples? Alguém não me cumprimentou, ou esqueceram de mim, ou não me deram a mão, ou então não me deram um abraço, ou então. E Jesus está sendo o exemplo aqui. Tentaram envergonhar, ele vira as costas para a vergonha e continua a correr. E é assim que nós devemos fazer. Perseguem você, vire as costas para a perseguição e continue a correr. Tentam envergonhar, vire as costas para a vergonha e continue a correr. Quando olhamos para Jesus, a adrenalina espiritual sobe e nos animamos para a corrida. Temos aí então um trajeto difícil, mas uma chegada compensadora. Olhe para Cristo, Ele é o alvo, Ele é a meta. Observe, pensando no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Observe os corredores quenianos, ugandeses, etíopes. São os maratonistas da melhor estirpe do mundo. Quando você for assistir a São Silvestre, pense nisso que eu estou te dizendo. Eles correm com um olhar fixo num ponto distante, não tiram o olhar de lá, correm com as pálpebras meio fechadas e parecem desligados de tudo que está acontecendo ao redor, parecem anestesiados com o que está acontecendo aqui, e a cada virada eles estabelecem um alvo 100 metros, 100 e poucos metros à frente, e vão olhando, e o corpo só vai respondendo, a respiração, a concentração. Eles vão embora desse jeito, até o final da corrida, quando aí sim aceleram, quando aí sim eles precisam se resolver nos últimos metros. Mas aí você vai ver alguns que estão até correndo melhor no começo da corrida, mas pela postura, você sabe, eles não vão longe. Estão ansiosos, quem sabe novatos, olham para o lado, dali a pouco olham para o outro lado. Alguns, infelizmente, olham para trás, ou outros olham para baixo. Na vida cristã, da mesma forma, Cristo é o nosso modelo. Nós não podemos perder a concentração. Quem perde a concentração olhando para outras coisas, vai gastar mais oxigênio e vai precisar desse oxigênio que gastou, essa concentração que não tem mais na hora da corrida, vai cansar mais rápido. Quando Cristo é o nosso modelo, quando estamos fixos em Jesus, nós não cansamos da vida com Ele. Nós continuamos a vida com Ele. Alguns olham para baixo e desanimam, perdem o ânimo. Outros olham para trás. Escute isso, todos nós, atrás, temos algumas marcas na vida, temos algumas histórias, quem sabe de rejeição, quem sabe de traumas, quem sabe de situações mal resolvidas. Mas se você olhar para trás e valorizar isso, você perde o ritmo da caminhada cristã, da corrida cristã, e não chega ao final. Se olhar para o lado da mesma forma, começa a se comparar, compara-se com alguém que está melhor e diz, para mim não tem jeito. Ou então compara-se com alguém que está pior e diz, opa, posso dar uma afrouxada aqui. Não, olhe para frente.
Jesus é o nosso modelo, Ele é a nossa inspiração, Ele é o nosso mestre, Jesus é o nosso alvo, Jesus é a nossa meta, Jesus é o nosso arquétipo, Jesus é a nossa referência. Olhe para Jesus até chegar ao fim, até chegar no céu. Terceira orientação: para uma boa corrida nós precisamos de cuidados. Veja comigo o versículo 3. Se nós tirarmos os olhos do exemplo de Cristo, nós temos dois grandes perigos que podem aparecer ao longo desta corrida. O primeiro perigo é a fadiga, para que não vos fatigueis. O que é isso? É o cansaço extremo. É o corredor que continua na prova, mas perdeu o ritmo. É o que continua na corrida, mas teve que diminuir o ritmo porque não aguenta mais, não tem mais fôlego. No atletismo se chama isso de quebrou. O fulano quebrou naquela corrida. Ele chega no fim, mas chega entre os piores. Chega entre a galera, como se diz. Começou bem, mas não aguentou, terminou devagar, talvez terminou andando. Um pregador famoso disse certa vez que o problema é que muita gente boa fica cansada de ser boa, mais depressa do que gente ímpia está cansada de ser gente ímpia. É por isso que Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nós não podemos nos fatigar, não podemos nos cansar. Cuidemos com olhar para Cristo, para preservar a nossa corrida. E depois o mal pior é o desmaiar, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. É o desânimo total. É aquele que realmente perdeu a alma. Em outras palavras, perdeu a emoção, perdeu a empolgação, perdeu a fé, perdeu a confiança, perdeu a esperança. E, como resultado disso, como desdobramento disso, ele para na corrida, ele sai da corrida, ele deixa a corrida. Ele diz: isso não é mais para mim. É a alma que desmaiou, é a desistência. Então cuidado, se você deixar de seguir a Cristo, o modelo de Cristo, você se cansa em primeiro lugar. Se cansa da religião, se cansa da igreja, se cansa da palavra de Deus, se cansa das pregações, se cansa das atividades cristãs, se cansa do ministério, se cansa da Bíblia, se cansa do louvor a Deus, se cansa da adoração. E depois, a alma desmaia. Aí você perde a vontade de continuar e para no meio da maratona. Concluindo, nesta corrida espiritual, não há honras maiores ou honras menores em razão da ordem da chegada. Quem chegar é vitorioso. Tiverem milhares e milhões de pessoas chegando, só terminando, são vitoriosos. Vão ganhar da mesma forma os lauréis da vitória, o louro da vitória, o galardão. Mas e quem chegou primeiro? Da mesma forma. Quando olhamos para a nuvem de testemunhas, se Hebreus acabasse no capítulo 11, nós diríamos: isso é lá para o passado. Então eu não tenho condições de chegar no fim dessa maratona, não tenho como ganhar o prêmio. Mas aí o capítulo 12 começa dizendo: portanto, também nós. Quem chegar é vitorioso, estará na galeria dos heróis da fé, fará parte desta grande nuvem de testemunhas. Portanto, também nós. Basta chegar. Basta concluir, basta terminar a carreira, basta cruzar a linha de chegada sem desistir.
É interessante que a parábola dos trabalhadores da vinha nos ensina exatamente isso. Alguns começaram a trabalhar bem de manhã, raiou o sol, já começaram a trabalhar na vinha. E aí foram outros ao meio-dia e outros no finzinho da tarde, faltando 1 hora para terminar o trabalho. E chega na hora da paga, todos recebem um salário igual, num dia de trabalho. E alguns reclamaram: eu trabalhei o dia inteiro, meu salário tinha que ser maior. Não. Sabe por quê? A graça nos iguala. A graça nos equipara. Aleluia. E nós vamos estar todos juntos no mesmo céu, com essa grande nuvem de testemunhas, fazendo parte dela. Alguns chegaram antes, o prêmio é o mesmo. Alguns enfrentaram ventos e chuvas durante a corrida, mas o prêmio é o mesmo. Todos os que terminam esta maratona da fé são igualmente vencedores. Corredor chamado John Stephen Akiwari era um dos favoritos para ganhar a maratona em 1968 na Olimpíada do México. Ele era da Tanzânia. Saiu entre os primeiros e ia muito bem. Acontece que num pequeno desnível de solo ele caiu, e não só caiu, se machucou, mas também teve uma distensão. Qualquer corredor com aquele tipo de distensão, naquela gravidade, teria deixado a corrida. E ele continuou, alguns trechos correndo muito devagar. Ele foi o último a chegar. E algumas pessoas ainda estavam lá no estádio para recebê-lo, aplaudi-lo. A maioria já tinha ido embora. Ele chega algumas horas depois de a prova ter começado, veio mancando. E quando perguntaram: por que você não parou? Você piorou a sua distensão. E ele disse: meu país não me mandou aqui somente para começar a corrida, mas para começar e terminar. Deus não nos salvou, não nos alcançou, não nos justificou para deixarmos essa corrida pelo meio. Então, persevere até o fim, seja constante até o fim, cruze a linha de chegada. Alguns lesionados, como o John Stephen, da Tanzânia, outros cansados e quase andando, outros mais rápidos, mas todos vamos até o fim. Não esqueça dessa expressão: portanto, também nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Talvez você tenha pensado em desistir de alguma coisa, da fé, da igreja, da caminhada com Deus. Quem sabe desistir de valores espirituais. E Deus te chama nesta noite a continuar. Talvez você que está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, em algum momento pensou em desistir de algum dos valores espirituais, talvez de todos. E Deus está dizendo: a tua chamada é para continuar. Nós somos daqueles que não retrocedem. Aleluia. Ore por isso. Que Deus fortaleça as suas passadas nesta corrida. Que Deus fortaleça a sua corrida. Que Deus fortaleça seus pulmões de fé para a corrida. Vamos orar por isso. Senhor Deus, nós queremos, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, colocar as nossas vidas no teu altar. Quantas vezes, Senhor, alguns já pensaram em desistir. Alguns até já intencionaram fazê-lo. Quem sabe outros estão pensando. Quem sabe alguns estão ouvindo, assistindo esta palavra, e o Senhor lhes falou ao coração. Senhor, que apesar de uma transmissão
ela não seja gelada, ela não seja fria, mas seja o teu Espírito falando a quem está ouvindo ou assistindo. Quem sabe entre nós aqui, Senhor, alguém já pensou em desistir do trabalho, do ministério, da vida com Deus. Quem sabe outros pensarem em desistir dos valores tão nobres de família, de cristianismo. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor renove forças nesta noite, que o Senhor renove inspiração nesta noite, que o Senhor renove a nossa vida de atleta cristão, atleta da fé, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Alguns avisos rápidos aqui. Nós temos ao longo da semana respondido algumas perguntas de irmãos ou irmãs que têm mandado pelo WhatsApp perguntando: e agora? Vai ter culto presencial ou não vai ter? Como vai ser, né? Bom, está da seguinte forma: amanhã nós vamos, amanhã as lideranças da cidade, as lideranças políticas da cidade estarão reunidos com o secretário de saúde, e nada mais justo de que nós orarmos para que sejam abençoados nas suas decisões. Nós, como cidadãos, devemos orar por aqueles que nos governam, e aliás vamos fazer isso daqui a pouco já. Mas eu creio que na semana nós vamos passando aos irmãos, pelos grupos do WhatsApp, as orientações. Nosso desejo é de continuarmos reunidos no presencial, mas o nosso desejo nem sempre nós podemos chamar de a última palavra, né? Porque estamos na reta final, creio eu, de uma pandemia, né? E já ficamos algum tempo cultuando a Deus transmitindo pelo YouTube ou pelo Facebook, e muita gente foi abençoada. Muita gente foi abençoada pelas transmissões, e nós somos muito gratos ao evangelista Azarias, ao Márcio, ao Henrique, ao o Vinícius, sempre ajudando, o Igor, e todo esse pessoal da mídia, que foram usados por Deus, porque muita gente foi edificada. Essas pregações chegaram a outros lugares, outras cidades, outros países, e assim por diante. Algum tempo atrás, alguém mandou uma mensagem dizendo: onde fica a igreja? Eu quero conhecê-lo, porque assisti o culto, fui tocado por Deus e quero conhecer aí quando começar. Então, olha o que Deus tem feito através das igrejas. Nós costumamos dizer que a igreja do Senhor não é um caixote de tijolos e cimento e concreto. Quando a igreja do Senhor for arrebatada, isso aqui vai ficar, né? A igreja do Senhor somos nós. Onde nós estivermos evangelizando, orando por alguém, nós estamos adorando. Aleluia, aleluia. Então, de forma alguma, não perca o ânimo, não perca o ânimo, continue nessa corrida cristã, e nós vamos avisando. E, amados, também no dia 6 de fevereiro, também, se estivermos livres para os cultos presenciais, nós teremos aqui uma grande festa na igreja. Será a reunião do presbitério, culto à noite, e a ordenação do Wesley ao pastorado, né? Então ele já terminou todos os quesitos, e será o dia em que o presbitério irá reconhecê-lo como mais um ministro da IPI do Brasil. Então, marque aí esta data, tá bom? Marque aí, não esqueça. E eu tinha outro aviso aqui no meio da papelada. Sim, outro aviso. Faça propaganda do Facebook da igreja, do YouTube, para que pessoas assistam os cultos,
sejam edificadas, sejam evangelizadas. Peça para amigos se inscreverem, porque desta forma o Evangelho é conhecido. Desta forma nós estamos edificando pessoas. Amém? Amém. Vamos orar a Deus, ter um momento de oração. Quero chamar o pastor Donizete a estar aqui à frente. Pastor Donizete foi recebido como membro da igreja durante a pandemia. Aliás, foi o único membro da igreja recebido online, né? Você é virtual, tá? Mas você não está aqui hoje. É virtual. Mas vamos ter um momento de oração pela nação. Vamos ter um clamor a Deus por Manaus, pelo Amazonas. Aliás, nós temos um casal de missionários que está lá, o Juarez e Lu, estão lá no Amazonas, têm mandado notícias, têm estado em contato. Vamos levantar um clamor a Deus, vamos buscar a face do Senhor sobre os pedidos de oração pela cidade. Nós temos irmãos e irmãs doentes de outras denominações, parentes e amigos da igreja, famílias que tiveram perdas. Vamos ter esse momento de contrição na presença do Senhor. Amados irmãos, vamos ficar sobre os nossos pés. Que a graça e a paz seja com esse povo santo, amém? Vamos fazer um clamor? Hoje na congregação, logo no período matutino, já o fizemos em um grupo bem menor que esse. Acredito que Deus vai ouvir mais se um grupo maior falar. Será, irmão? Deus está sempre nos ouvindo, né? Vamos falar com Deus, amém? Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por hoje, por termos já aprendido a Tua palavra, entendido a Tua vontade, para que sigamos o nosso propósito conforme fora dito. E um dos é clamar, ó Deus, é orar uns pelos outros, como a Tua palavra nos orienta. Então a Tua igreja agora está diante de Ti, Senhor, clamando a um povo que está carente, necessitado em nosso país, Senhor. Mais especificamente, Senhor, aquele pessoal de Manaus e do Amazonas que estão sofrendo escassez para todos os lados. Além das enfermidades, ó Pai, lhes falta leito, lhes falta oxigênio, e o Senhor é aquele Deus que provê. O Senhor pode levantar de onde não tem, e de onde não tem pode tirar e fazer acontecer. Por isso a Tua igreja, Pai, ela ora agora e faz uma súplica ao Senhor, seja com aquele povo, Senhor, seja com aqueles irmãos, com os missionários, evangelistas, sejam todos ali naquele estado, naquelas cidades, e os abençoe de uma forma extraordinária, de uma forma milagrosa que só o Senhor pode fazer. O Senhor tem poder de tocar nos governantes, de orientá-los. Por isso nós oramos agora e suplicamos o Teu favor, para que o Senhor Deus coordene, direcione, ajude essas pessoas a tomarem decisões certas, que tire a politicagem, Senhor, para que as vidas não venham perecer mais e mais, mas que Teu nome seja glorificado e as pessoas sejam abençoadas com cada decisão, com cada tomada que eles tiverem. No nome do Teu Filho, nós, a Tua igreja, oramos por aquele estado, por aquelas cidades e por aquele povo, em nome de Jesus. Também, Pai, queremos colocar a nossa cidade em Tuas mãos. Como dita o Teu servo, ele disse que os líderes irão se reunir para tomar decisões. Que essas decisões sejam tomadas direto, direcionadas, inspiradas pelo Senhor. O Senhor tem poder de fazer tal coisa. O Senhor pode mudar pensamentos, direção. O Senhor pode fazer um milagre. E nós acreditamos nisso. Por isso a igreja ora e suplica ao Senhor que esteja naquelas reuniões, seja com aqueles líderes, lhes dê sabedoria para que eles tomem decisões corretas e o Teu nome seja glorificado. As pessoas sejam ajudadas e abençoadas. Oramos pela Tua igreja em especial, não esse templo como o Teu servo já o disse,
mas oramos pela tua igreja em geral, não só nessa cidade, nesse estado ou nesse país, mas em todo o planeta. Colocamos cada cristão em tuas mãos. Pedimos ao Senhor que venha ajudá-los, fortalecê-los, aqueles que estão vivendo momentos de perseguições, doenças, pragas e todas essas situações. O Senhor tem poder de animá-los para, assim como nós, nesta noite, que recebemos uma palavra de ânimo para perseverar, que eles sejam perseverantes também, e o Senhor Deus glorificado na vida deles. Oro pelo teu povo que aqui está, Senhor, que o Senhor os leve de volta aos seus lares, os guarde e os livre, e dê uma semana a eles de bênção, de paz, meu Deus, de alegria, de gozo, de estar servindo ao Senhor, de viver essa carreira, de andar nesta missão. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Façam assim com as mãozinhas, santos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do seu Santo Espírito seja com a igreja do Senhor hoje e permaneça com ela sempre.